Está aqui o amor do Pai. Esse letreiro muito especial. Semana passada o pastor Claudinei ministrou sobre essa palavra. Quantos esteve aqui semana passada? Estava aqui semana passada? Amém? O pastor Claudinei falou sobre o amor do Pai. O amor do Pai é esse que vem até nós. O amor do Pai é esse que abraça. O amor do Pai é esse que consola. O amor do Pai é esse que nos ama de uma maneira incondicional. O amor do Pai é esse que se entrega por nós. O amor do Pai é esse que nos resgata. O amor do Pai é esse que nos ama muito antes de nós o conhecermos. Este é o amor do Pai. Se nós estamos aqui nessa noite, se você recebeu o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, a palavra de Deus diz assim, que todo aquele que recebeu a Cristo, que recebeu o Senhor, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. João 1,12 diz isso. Então, se você está aqui nessa noite, se você recebeu a Cristo como o Senhor da sua vida, então você é filho do Deus Altíssimo, do Senhor poderoso. Amém? Filhos amados, filhas amadas. É interessante que nos dias atuais, e eu trabalho com a galera, com os adolescentes, com os jovens, infelizmente há uma crise de identidade, quem eu sou. E nós ficamos falando, sempre reafirmamos que você é filho, você é filha amada de Deus. É necessário que muitas vezes nós ficamos reafirmando isso. Mas nós, quando olhamos para a cruz, olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ter essa certeza que Ele é o nosso Pai. E Ele sendo nosso Pai, nós somos amados. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. O pastor Claudinei falou sobre paternidade semana passada. Eu gostaria de falar nessa noite sobre a nossa responsabilidade como filho. Todos nós estamos aqui nessa noite. Lucas, está sobrando alguma coisinha aqui, por gentileza. Está sobrando alguma coisinha aqui. Isso. Sobre a nossa responsabilidade como filho. Existe uma responsabilidade que cai sobre nós. E essa responsabilidade não é um peso, mas é uma proteção. Quando eu entendo essa responsabilidade de filho, essa responsabilidade não me torna um jugo. Essa responsabilidade não é um peso, mas essa responsabilidade é algo que me protege, que cuida de mim, que faz eu estar em segurança. Por isso eu gostaria de ler com os irmãos, com as irmãs, com essa amada igreja, um texto muito conhecido da palavra de Deus, Lucas 15, a partir do verso número 11, a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11, diz que certo homem, um pai, tinha 2 filhos. Se você está com sua Bíblia, se quiser acompanhar aqui no nossa projeção, diz assim, Lucas 15, a partir do verso número 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá ele gastou, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Longe do Pai, nós passamos necessidades. Então ele foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Verso 16, ali, então, aquele jovem, longe do pai, longe da casa, longe da proteção, longe do cuidado, então, com fome, ele desejava comer da comida dos porcos. Verso 17, então, ele caiu em si e percebeu que na casa dos seus pais, os empregados, os funcionários, comiam melhor do que ele. Meus irmãos, nós devemos entender que longe da casa do Pai, longe da presença do Pai, longe do conselho do Pai, longe da orientação do Pai, longe dos olhos do Pai, o que nos sobra, o que nos resta são comidas de porcos. Esse jovem, ele chegou a uma maturidade, ou ele pensou que estava maduro o suficiente, e eu não sei se nós consigamos ficar maduro o suficiente na vida cristã para distanciar do Pai, eu acho que isso é impossível, mas esse jovem, ele
Pensou que estava maduro, que não precisava mais do conselho do pai, que não precisava mais da direção do pai, que não precisava mais da cobertura do pai. Falou, olha, o senhor está velho, quadrado, agora eu vou viver a minha vida do meu jeito, do jeito que eu sei, porque eu sou bom. E foi viver uma vida dissoluta, viveu uma vida distante, enfim, gastou todo o seu dinheiro, começou a passar fome. Então o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele, e assim ele retornou para a sua casa. Verso de número 18, diz assim, esse jovem depois que caiu em si, ele falou assim, vou levantar-me-ei, e terei com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos trabalhadores. E levantando-se foi para o pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, abraçou e o beijou. O amor do pai é esse, que o filho distante, mesmo o filho desobedecendo, os braços do pai estão sempre abertos, e ele nos abraça, ele coloca nos nossos braços e nos beija. Esse é o amor do pai. Mas o interessante é que esse pai tinha 2 filhos, esse texto diz, e o mais velho ficou indignado com aquela situação. O mais velho não gostou nada daquela situação. O mais velho achou estranho, mas falou assim, como pode? Eu estou sempre aqui, todos os dias, eu estou trabalhando de sol a sol, eu sirvo o Senhor. Olha, o Senhor pede para carpir, eu vou lá e carpo. Eu peço para mim cuidar dos bois, eu vou lá cuido. O Senhor pede para mim plantar, eu planto. E o Senhor nunca me deu nada. O filho mais velho fica indignado com aquela situação. Mas de repente o pai fala assim, olha filho, tudo que tem é teu. Tudo isso aqui é seu também. Observe que um filho se distanciou do pai, porque achou que o pai, longe do pai, seria melhor. Mas o outro filho estava próximo ao pai, com certeza tomava café todo dia com o pai, com certeza almoçava com o pai, com certeza tinha acesso ao pai, mas ele não soube aproveitar a presença do pai. Ele não soube aproveitar o que o seu pai o ensinara. Ele tinha o seu pai como um patrão, como um chefe. Ele tratava ali a sua casa, a sua família como um trabalho, que se ele não produzisse, ele seria mandado embora. Que se ele não fizesse, seu pai fala, olha, vai para o olho da rua. Ele não tinha entendido esse princípio da paternidade. Mas nós sabemos que nosso Deus é um Deus que olha para nós com amor. É um Deus misericordioso. Um Deus que cuida de nós. Um Deus que mesmo o filho distante, é um Deus que sempre está à porta a esperar. O texto diz que quando esse filho mais novo ele volta para sua casa, o pai não está deitado. O pai não está escondido. O pai não tem com a faixa escrita assim, olha, não quero mais você aqui, não. O pai está à porta a esperar. Meus irmãos, há sobre nós uma graça dispensada pelo Senhor Jesus. Há um favor da parte de Deus sobre as nossas vidas. Há uma graça sobre nós. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós somos agraciados porque nós estamos aqui nesse espaço, tempo, neste culto. Você é um agraciado porque você tem a oportunidade para um pequeno grupo, de poder olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer, você é meu irmão, você é minha irmã. Porque nós temos algo em comum, que é Cristo Jesus. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Olha o quão privilegiado você é. Mas talvez você esteja aqui nessa noite em dúvida. Ou às vezes você esteja aqui nessa noite pensando, puxa, eu já falei tanto, eu já errei tanto, eu estou distante, eu estou falho com o meu pai, eu pequei,
Talvez você esteja como esse jovem que estava distante, falou: olha, eu estou tão longe. E talvez você esteja passando uma luta, uma dificuldade na sua vida, porque você está distante do Pai. Talvez a sua vida emocional, psicológica, talvez o seu coração está chorando, sofrendo como esse jovem. Talvez você está comendo comida de porcos, espiritualmente dizendo. Ou talvez você esteja aqui, nesse espaço, indo na célula, vindo aos cultos, cantando as canções maravilhosas que nós cantamos, mas não tem percebido a presença do Pai. Talvez você não tenha aproveitado essa presença do Pai juntamente com você. Mas eu quero que você saia dessa noite, saia desse culto nessa noite, entendendo quem você é, que você é filho, escolhido por Ele. Meus irmãos, Deus não enviou o seu Filho Cristo para morrer na cruz, para Deus sentar no alto, sublime trono e ficar julgando a humanidade. Muitas pessoas, e é natural, nós seres humanos, é natural quando nós erramos, quando nós falhamos, nós nos envergonharmos. Achar que Deus nunca vai nos perdoar. Achar que as coisas nunca vai mudar, voltar como era antes. É natural. Porque nós temos essa ideia que Deus é aquele Deus que está no trono julgando. Ele vai julgar sim. Mas o mesmo Deus que é juiz é o Deus que é Pai. O mesmo Deus que julga é o Deus que abraça. É o Deus que consola e dá um novo destino para a sua vida. Tudo que Deus criou foi perfeito. Deus nunca errou, meus irmãos. Se Deus te criou, se Deus te colocou aqui, se Deus colocou uma esposa, um esposo do seu lado, se Deus te deu filhos, se Deus te colocou nessa comunidade, se Deus te deu um trabalho, eu quero dizer para você que Ele nunca errou e nunca vai errar. Deus é perfeito em todas as coisas. Nós cantamos uma canção que é perfeito em tudo que faz. Mas o que acontece é que muitas vezes nós nos distanciamos da presença de Deus. Ou muitas vezes estamos até próximos, achamos que estamos próximos, mas não percebemos a graça, o mover, a direção, o toque dEle. E muitas vezes nós olhamos para Deus e falamos: Deus, você errou, Deus, como que pode? Deus nunca erra. Deus é perfeito. E sabe por que Deus criou você? Sabe por que Deus te criou? Deus criou você para glorificar o nome dEle. Deus criou você para glorificar o nome dEle. Nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Efésios 1:12 diz isso. Nós fomos criados para a glória de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, se o que eu faço, não for para glorificar a Deus, algo está errado. Algo está errado. Mas pastor, eu sou o funileiro. Não, pastor, eu sou o pintor. Não, pastor, eu sou o dentista. Não, pastor, eu sou... Ei, o que você faz é para glorificar o nome de Deus. É que certo momento, meus irmãos, que nós, na nossa vida, nós achamos o que nós fazemos, o que nós somos, o que nós possuímos, é para dizer para encher o nosso ego. Muitas vezes nós achamos que se eu sou bom em algo, é porque eu sou melhor que o outro. Muitas vezes porque você tem uma habilidade, você tem um dom, um chamado, você tem uma expertise em uma área. Muitas vezes você acha porque você acha que isso é para glorificar você. Tudo que você faz é para glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, se você faz uma faxina diária para glorificar o nome do Senhor Jesus. Tem um amigo aqui de Dourados. Ele tem uma história muito interessante. Ele começou a trabalhar muito jovem, veio de São Paulo,
com 17, 18 anos, ele começou a trabalhar no mercado, como ali empacotador. E ele entendeu um princípio da palavra de Deus. E ele empacotava as compras dos clientes. E ele falava assim: eu estou fazendo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Daqui a pouco ele é promovido, agora ele é encarregado. Eu estou fazendo isso para a honra e glória do Senhor. Daqui a pouco ele é promovido novamente. Estou fazendo isso para a honra e glória do Senhor. Daqui a pouco ele é subgerente. Estou fazendo isso para a honra e glória do Senhor. Daqui a pouco ele foi gerente geral. Estou fazendo isso para a honra e glória do Senhor. Daqui a pouco ele está daqui a pouco ele está numa grande empresa. E eu fui em São Paulo, visitei aquela grande empresa onde ele trabalhava, conversamos. Essa empresa onde ele trabalhava, meus irmãos, abaixo dele tinha mais de 1000 funcionários. E ele falou assim: olha, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. E de repente, o patrão pegou um jatinho, pousou lá naquele onde ele morava. Falou assim: olha, a partir de hoje, eu quero que você vá andar comigo no Brasil inteiro. E ele pensou com ele mesmo, orou. E Deus não confirmou aquela palavra no coração dele. O dono da empresa tirou um tufo de dinheiro, jogou na mesa. Mais de 100 mil reais. Para você andar comigo. Esse aqui é um presente, toma. Ele falou: se não for para glorificar o nome do Senhor, eu não quero. Meus irmãos, ele recusou. Ele recusou. E veio trabalhar como assalariado. Eu vou fazer para a honra e glória do Senhor. Passou o tempo. Hoje ele é um grande líder aqui em Dourados. Alguém que Deus tem usado ele poderosamente. Já é um dos diretores da empresa onde ele trabalha. Mas ele fala: eu estou fazendo isso para glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, nós acabamos de cantar aqui: te adorar é o meu prazer. Eu não troco essa comunhão por palácios e riquezas. Tudo que Deus faz é perfeito. No Éden, quando Deus cria a natureza, Deus cria os luminares, o sol, as estrelas, as aves, os peixes. Deus cria o homem, cria a mulher. Deus direciona Adão e Eva a produzirem, a cultivarem, a cuidarem. Mas de repente, Adão e Eva não entendem que a vida deles era para glorificar o Senhor. E o que Adão e Eva faz? Desobedecem. Adão e Eva desobedecem. E consequência disso, o que acontece? Os filhos de Adão e Eva, Caim mata Abel. A história vocês conhecem. Gostaria que vocês abrissem em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, a partir do verso número 17. Olha a consequência, meus irmãos, que quando nós não estamos fazendo aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Nós somos criados para glorificar o nome de Deus, para fazer a vontade dEle. Então, quando eu não faço a vontade dEle, há uma consequência. Quando eu não faço a vontade dEle, eu estou indo contra a vontade. Quando eu estou indo contra a vontade de Deus, eu estou no caminho da desgraça. Eu estou no caminho do chiqueiro ali, de comer comida de porcos. Quando eu não estou no caminho do Senhor, acontece isso. E foi isso que aconteceu com Adão, com Eva. E consequentemente isso veio sobre o seu filho, Caim, que matou Abel. E no verso 17 diz assim: e coabitou Caim, depois que Caim matou o irmão, se afastou, casou novamente. O verso 17 diz assim: e coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Vou falar sobre 2 Enoques nessa noite. Esse é o primeiro, filho de Caim. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome de seu filho. E Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou Meujael, Metusael, Metusael, Lameque.
Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra era Zila. Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitavam em tenda e possuíam gado. Meus irmãos, depois que Caim mata Abel, a descendência de Caim continua. Olha que interessante, a descendência de Caim são pessoas habilidosas, pessoas que construíam tendas, que possuíam gados, eram os fazendeiros, eram os construtores, pessoas com habilidades, que se destacavam. Com certeza eram pessoas bem com posse financeiramente, pessoas que destacavam. Verso número 21. O nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Um construía tendas, tinha gados. O outro era Jubal, este foi pai de todos que tocam harpa e flauta. Olha a descendência de Caim. Uns construíam, tinham gados, outros eram instrumentistas, fazia todo tipo de instrumento. Pessoas habilidosas. Pessoas habilidosas. Verso seguinte diz assim: Zila, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artifício de todo instrumento cortante de bronze, de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Tubal-Caim, o Tramontina da época, fazia faca, habilidosos. Olha que interessante. Pessoas habilidosas, bons profissionais, pessoas que com certeza, se levasse o currículo em qualquer multinacional, provavelmente seria contratado. Pessoas que tinham um bom currículo. Essa é a descendência de Caim. Mas o interessante é que a descendência de Caim, meus irmãos, não é falada como adoradores. A descendência de Caim não é reconhecida pelo Deus que adorava. A descendência de Caim não era reconhecida pelos louvores que cantavam. A descendência de Caim não era reconhecida pelo Deus que servia. A descendência de Caim era reconhecida pelos seus dons, pelas suas habilidades. Mas nós fomos criados para glorificar a Deus. E o texto diz que a descendência de Caim, meus irmãos, embora fosse boa, tinha sabedoria, não estava no propósito que Deus desejava. E eu pergunto para você nessa noite, uma pergunta, como diz a nossa líder Rebeca, é uma pergunta retórica. Pensa contigo. Você é um bom profissional? As pessoas te reconhecem como um bom profissional? Amém. Glória a Deus por isso. Mas as pessoas te reconhecem como um verdadeiro filho de Deus? As pessoas te reconhecem como um verdadeiro cristão? As pessoas podem olhar nos seus olhos e falar assim: olha, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela menina, aquela moça, aquele sim, aquela sim, resplandece a glória de Deus. Olha, tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Ou é apenas a sua profissão que sobressai? Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, de maneira alguma, dizendo que o que você faz não é importante, que você não deve se esmerar naquilo que você faz. Não estou dizendo isso. Você deve buscar, se capacitar, com certeza. Deve fazer o melhor, se esforçar sim. Mas o meu desejo, meus irmãos, que no dia que eu for enterrado, eu quero ser reconhecido como alguém que amou o Senhor Jesus, que viveu para Ele. Meus irmãos, eu quero deixar um legado. Eu não quero quero sim, mas se isso não acontecer, tudo bem. Eu não quero deixar uma fortuna para os meus filhos. Eu quero deixar um legado. Se deixar uma fortuna, melhor ainda. Mas o que eu quero é deixar um legado para os meus filhos. Que as pessoas possam olhar para mim e falar: não, sim, o André resplandeceu a glória de Deus. Olhando para esse texto, olhando para a história, Deus criou Adão, Eva,
Adão e Eva pecaram. Então nós olhamos para a história e falamos assim, puxa, a história deu errado, Deus errou, Deus se esqueceu. O texto continua dizendo, Gênesis 4, verso 25 diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher e deu à luz a um filho, que pôs o nome de Sete. Sete significa recomeço. Diga comigo, recomeço. Porque disse ela, Deus me concebeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Diga Enos, que quer dizer invocar o nome do Senhor. Meus irmãos, observe aqui que até Caim, até descendente de Caim, está falando das habilidades, está falando dos dons, está falando do que eles faziam, está falando dos seus artifícios, mas a partir de Sete vem Enos, então começa uma geração que agora invoca o nome do Senhor. O plano de Deus não falha, Ele é perfeito em tudo que faz. Meus irmãos, existem algumas leis de pensamento. Existe o ateu, aquele que não acredita em nada, que tudo foi criado pelo cosmos, Big Bang, explosão, tudo mais, que é o ateu. Existe também uma linha chamada deísmo, com D de dourado, deísmo, que é aquele que acredita que Deus criou, que Deus sustenta, mas que Deus não entra na história mais, que Deus não se relaciona com as pessoas, que Deus não tem o contato. Eles acreditam que Deus deu a corda ali e falou, olha, agora que se exploda. Mas existe o teísmo, que é aquele que acredita que Deus criou, que Deus sustenta, que Deus intervém e que Deus relaciona com o ser humano. E percebemos que Deus, meus irmãos, é esse Deus que se relaciona, que entra na história, que vai, que observa, que fala, olha, eu ouvi a oração do meu povo, por isso eu desci, a fim de livrar o meu povo. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o nosso Pai. É aquele que olha para mim, para você, olha para o seu sofrimento, olha para a sua angústia e fala, olha meu filho, eu estou vendo o que você tem passado, eu estou vendo a sua angústia, eu estou vendo que está dando errado, ei, mas eu estou aqui, papai está aqui. Ele observa. Então, olha meu filho, olha, eu estou levantando uma geração ali, que aquela geração vai invocar o nome do Senhor. É um novo recomeço para a humanidade, é um novo recomeço para a sua história, para a sua vida. Meus irmãos, nós que somos filhos de Deus, se você é filho, se você é filha, algo que não pode ficar longe dos seus lábios, você nunca pode passar longe disso, você tem que invocar o nome do Senhor. Você tem que clamar esse nome. Invoque o nome do Senhor Jesus. O texto continua dizendo, depois de Sete, capítulo 5, de verso número 1, este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem à semelhança de Deus, verso número 2, o homem e a mulher os criou e os abençoou, e Deus chamou pelo nome Adão, no dia que foram criados. Verso 3, viveu Adão 130 anos, gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou Sete. Depois gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. E Sete viveu 105 anos, gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E Enos viveu 90 anos, gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos, gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared, o segundo homem mais velho da Bíblia. Depois que gerou Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os filhos de Maalalel todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque, segundo Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu.
E aí vem o segundo Enoque. E Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Ah, meus irmãos. E diz assim que Enoque, esse andou com Deus. Meus irmãos, você percebe que a genealogia está falando. Fulano de tal viveu tantos anos e morreu, teve filhos e filhas e morreu. Mas quando chega em Enoque, algo diferente. O texto diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Verso número 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Meus irmãos, há uma característica dos filhos. Os filhos invocam o nome do Senhor, clamam a Ele. Filhos andam com Ele. E filhos já é, de tanto andar com Ele, é confundido com o mestre. Meus irmãos, eu cresci num ambiente cristão. Um ano antes do meu nascimento, meus pais se converteram. Então, desde o berçário até hoje, eu sempre estive nesse ambiente. E muitas crianças que estiveram comigo, muitos adolescentes, muitos jovens, meus irmãos, que sabiam as canções, que cantavam, que sabiam muitos versos de cor, que nas EBD se destacavam. Muitos que invocavam o nome do Senhor. Infelizmente, hoje já não andam mais com Deus. Meus irmãos, isso é uma tragédia. Porque invocar o nome do Senhor, falar o nome do Senhor, meus irmãos, nós estamos num país livre, no Brasil, graças a Deus, toda a esquina que você vai tem uma igreja. Você liga a televisão, tem um pastor falando. Se você liga o rádio, tem alguém falando. Você vira para um lado, tem alguém dizendo glória a Deus, outro aleluia, e por aí vai. Se você for em qualquer bar, boteco, começar a cantar música, entra na minha casa, entra na minha vida, todo bêbado sabe. As pessoas invocam até. Mas eu pergunto, será que tem andado com Deus? Será que tem andado, caminhado junto com Deus? Meus irmãos, andar com Deus, meus irmãos, é algo diferente. Andar com Deus é muito além do que você chamar um amigo, falar, vamos fazer uma caminhada aqui em volta do parque. Vamos dar uma corridinha ali. Andar com Deus, meus irmãos, é você ter uma vida nele e ele em você. É algo que as pessoas vão olhar. E como o texto diz lá no verso de número 24, que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Observe, meus irmãos, que o momento que ninguém quer chegar, ou o momento que ninguém quer que chegue, é a morte. Todos nós queremos ir para o céu, amém? E vamos, amém? Mas quantos querem morrer hoje? Ninguém quer. Porque a morte é algo triste, é algo ruim. Mas percebe que Enoque andou tanto com Deus, era tão amigo de Deus, tão próximo, que Deus o livrou deste momento. Não teve, meus irmãos, não precisou a empresa funerária ir lá, falar, Enoque, familiares do Enoque, vamos levar. Não. O texto diz que Enoque caminhou com Deus, que Enoque, meus irmãos, não sei como, subiu, desapareceu, enfim. A responsabilidade do cristão, do filho é esse, é invocar, é andar, a ponto de nós desaparecer. Como assim desaparecer? Como assim? É que quando as pessoas olharem para você, não vai olhar o João, não vai olhar o José, não vai olhar Maria, não, vai olhar, olha, aquele é um filho de Deus, aquele é uma filha de Deus, olha, é tão parecido com Cristo que, olha, o que ele faz
É bom também, mas olha, o que reflete mesmo é a glória de Deus sobre ele. Olha, ele é um excelente profissional, sim. Olha, é uma excelente pessoa, sim. Mas o que reflete não é a profissão dele como uma geração de Caim. É a glória de Deus que está sobre ele, sobre ela. Ah, meus irmãos, nós vivemos nessa geração, ou nesses dias, num pensamento que a graça de Deus, vivemos essa onda da graça de Deus, e Deus é um Deus que é gracioso mesmo. Mas existe uma responsabilidade humana. E essa responsabilidade, meus irmãos, faz que nós sejamos parecidos com Ele. Faz que eu seja parecido com Ele. Por isso que eu falo nessa noite, se você está longe dos caminhos do Senhor, se você está longe da casa do Pai, da presença dEle, se você não tem andado com Ele como deveria, e malemar, invocar o nome dEle, ei, não perca tempo. Deus te convida a voltar, a invocar, a andar com Ele. Porque o maior beneficiário disso não é Ele, meus irmãos, somos nós. O filho, quando saiu da casa do pai, só viu de mal a pior. O filho, quando estava longe da casa do pai, ele começou a comer comida de porcos, passar frio. Mas quando ele voltou para a casa do pai, ele se sentiu abraçado, sentiu o conchego. Ele se colocou o anel no dedo dele de novo. Ele sentiu o cheiro do churrasco novamente. E esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você ande junto dEle, perto dEle, próximo dEle. Porque você vai comer bem, você vai andar bem, você vai se vestir bem, você vai se destacar. A sua família, a sua descendência vai ser abençoada. Não porque você é um bom profissional, não porque você é um bom, não porque você sabe fazer as coisas, não. Você vai ser abençoado porque Deus vai derramar uma graça especial sobre você. E você vai ser reconhecido, seus filhos vão ser abençoados porque você andou com Deus. Simples assim. É simples assim, meus irmãos, o Evangelho. É você aceitar como Pai, caminhar com Ele, andar a ponto da pessoa que você desapareça e Cristo vive em você. Por isso que a palavra de Deus diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Quando Cristo estiver completo em sua vida, no seu coração, meus irmãos, aí sim, vai ver o sorriso nos lábios do Senhor Jesus, você vai alegrar o coração dele. Esse é o desafio, meus irmãos, de todo cristão, de todo filho, é parecer com o Pai. A palavra de Deus diz, Paulo diz, sede meus imitadores como sou de Cristo. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser o meu chamado. Esse deve ser aquilo que eu persigo, aquilo que eu desejo todos os dias, de ser parecido com Ele. Talvez você esteja aqui nessa noite, dizendo assim, Senhor, pastor, eu quero até andar com Deus. Eu achei legal essa história de Enoque. Eu achei bacana. Olha, eu poderia até ser, mas a minha vida está um caos. A minha vida está um problema total. Olha, eu até queria, pastor, caminhar assim, mas eu acho que está tão difícil que eu nem sei como caminhar até lá. 7 significa recomeço. Enos significa aquele que invoca o nome do Senhor. Enoque significa dedicação, aquele que é dedicado. Depois de Enoque, meus irmãos, vem alguém que a Bíblia diz que também andou com Deus. Alguém chamado Noé. E Noé, a Bíblia diz que nos dias de Noé, o mundo era mau. Nos dias de Noé, o mundo era mau. Meus irmãos, se você pensa que hoje está difícil para você, imagine os dias de Noé.
E Noé significa consolo. Quer dizer, vai ficar tudo bem. Talvez você esteja aí nessa crise, nessa angústia, nessa luta. Eu quero dizer para você que o consolo de Deus está vindo sobre a sua vida. Deus está dizendo para você, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Nos dias de Noé, o mundo era mau. Mas Deus disse, vai ficar tudo bem. Mas para ficar tudo bem, meus irmãos, teve um Enoque antes, que era dedicado. Meus irmãos, vai ficar tudo bem se você for dedicado. Responsabilidade de filho, se você se dedicar. O amor de Deus, a graça de Deus está sobre vocês, sobre todos nós. Mas se eu, meus irmãos, não me ajoelhar, se eu não me prostrar, se eu não me invocar, se eu não andar com Ele. Mas nessa noite, que o Espírito Santo possa tocar o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa visitar você de uma forma diferente. Que você fala assim, Senhor, eu sei, eu entendi que eu sou filho e filha amada do Senhor. Eu irei invocar o Teu nome. Eu irei ter uma vida do Senhor dedicada ao Senhor. Porque eu sei que o Senhor é meu consolo. Gostaria que você ficasse em pé neste momento. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor vir aqui à frente. Nós vamos cantar mais uma canção. Todo domingo, meus irmãos, nós viemos à igreja com nossa mente desta forma: Senhor, eu estou indo na igreja porque amanhã é segunda-feira e eu preciso recarregar as minhas baterias. Eu vou na igreja porque eu preciso dar uma renovada, porque amanhã é segunda e eu tenho coisas para fazer. No nosso subconsciente a gente pensa dessa forma, ou às vezes no consciente mesmo. Não, amanhã é segunda-feira eu tenho que começar lá em cima, para que chegar no final do mês, na semana, minhas metas estejam como planejado. Não, segunda-feira é o dia mais pesado, então no domingo eu vou à igreja, porque eu quero receber uma força dos céus. E amém, meu irmão, se você vem, continua vindo mesmo. Mas o desejo de Deus, meus irmãos, que você não fique de domingo a domingo renovando as cargas da sua bateria. Que você venha todos os domingos encher o tanque da sua vida e falar: olha, acho que eu vou aguentar até final de semana que vem. Mas que você possa, assim como Enoque, andar com Deus. Interessante que a Bíblia não fala o que Enoque fazia. A Bíblia não fala qual era a profissão de Enoque. A única coisa que fala é que Enoque andou com Deus. Eu não sei como você quer ser reconhecido, meus irmãos. Como um bom profissional, como um bom professor, como um bom vendedor, como um bom empresário. Eu não sei. E glória a Deus, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela sua vida, por todos. A gente se alegra com as conquistas de cada um. Nós oramos, declaramos para que você seja uma pessoa bem-sucedida. E esse é o desejo de Deus, que você seja bem-sucedido. Mas muito além disso, o desejo de Deus é que você ande com Ele, que você caminhe com Ele, que você tenha uma vida dedicada a Ele, que você seja reconhecido como uma filha, como um filho, que você seja reconhecido como alguém que de fato andou com Ele. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque Tu és o Deus que se faz presente. Deus, Tu és um Deus, ó Pai, que é soberano sobre todas as coisas. Ó Deus, muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Pai, muitas vezes, ó Pai, nós nos distanciamos do Senhor. Pai, mas os Teus braços continuam abertos para nós.
Obrigado, Deus, por este amor que nós não compreendemos. Ó Pai, nós não conseguimos mensurar, ó Deus, com grande amor. Ó Pai, mas nós queremos, ó Pai, o desejo do nosso coração nessa noite é ser como Enoque, dedicado. Ó Deus, nós não queremos, ó Pai, fazer as coisas de maneira a negligenciar as coisas do Senhor. Pai, nós não queremos fazer as coisas por fazer. Ó Pai, nós não queremos vir ao culto por vir, Pai. Nós não queremos, ó Pai, estar na Tua casa por estar, mas queremos, ó Pai, estar no centro da Tua vontade. Meu Deus, que o Senhor possa derramar uma graça especial sobre nós nesses dias. Ó Deus, que essa canção seja verdade em nossos dias. Ó Deus, que a nossa vontade, que o nosso desejo possa ser Te adorar. Que o nosso prazer possa ser esse, Pai. Ó Deus, que nós vamos ser reconhecidos como uma igreja que andou com o Senhor Jesus, que adora. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe cada um que está aqui, cada família representada. Ó Deus, que esta palavra, Deus, possa, Deus, germinar, frutificar em cada coração. Ó Deus, se alguém que, ó Pai, nessa noite está longe do Pai, longe da presença, ó Deus, visite esse coração nessa noite. Ó Deus, eu recebo, ó Pai, abraçando, beijando o Teu Filho nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu creio, ó Pai, que o consolo do Senhor Jesus está vindo sobre nós, porque o Senhor está cuidando de nós, porque o Senhor diz que vai ficar tudo bem, e nós cremos que vai ficar tudo bem sobre essa família, sobre essa casa, sobre esse jovem. Vai ficar tudo bem sobre esse profissional, sobre esse empresário. Vai ficar tudo bem sobre este coração. Vai ficar tudo bem sobre essa mente que anda atribulada. Vai ficar tudo bem, Pai, sobre esse coração angustiado. Vai ficar tudo bem, Senhor, porque o Senhor continua no controle das coisas e o Senhor intervém em nós. O Senhor se relaciona com nós. Ó Deus, muito obrigado, Deus. Assim nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Fortalece os que estão aqui, fortalece os que estão em casa. Ó Deus, assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, por isso nós cantamos, declaramos e confiamos no Teu amor. Em nome de Jesus.